Audiobook do Livro dos Espíritos. Segunda parte, capítulo 6.6. As relações no além-túmulo, questões 274 a 290. 274. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse, irresistível. 275. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Leia os Salmos. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus, que aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exaltar será humilhado? 276. Aquele que foi grande na terra e que, como espírito vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Às vezes bem grande, mormente se era orgulhoso e invejoso. 277. O soldado que depois da batalha se encontra com o seu general, no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? O título nada vale, a superioridade real é que tem valor. 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade pelos fins que visam, os bons, pelo desejo de fazerem o bem, os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam, sem trocarem palavra. 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam. Os bons vão a toda parte e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. 280. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Pelo despeito que lhes causam não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto não se dá também entre vós outros? 282. Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, e é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação, é o veículo da transmissão de seus pensamentos, como, para vós, o aro é do som. É uma espécie de telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. 283. Podem os espíritos, reciprocamente, dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Não, para os espíritos, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo,
comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam. Comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. 285. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo? Perfeitamente, assim, de geração em geração. Como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro. Vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal à outra. 286. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Imediatamente, ainda aqui, não é o termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alije o véu material. 287. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo, como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal, como um ser desprezível. 288. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham e privados, também, da infinita aventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na, como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos o lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição,